Um milionário viúvo congela ao ver uma garçonete ajoelhada ensinando seu filho em cadeira de rodas a andar. Mas o que ele descobre sobre aquela mulher revela um segredo devastador e o faz chorar por tudo que tentou esconder por anos. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O som do corpo de Tiago batendo contra o chão ecoou como um trovão dentro da sala de fisioterapia. O andador tombou para o lado metálico inútil. Os gritos do menino não eram de dor física, mas de algo mais denso, puro desespero. "Não quero mais!" ele gritava, com os punhos cerrados e os olhos inundados. A fisioterapeuta congelou. Renato, encostado à porta, demorou 2 segundos a mais do que deveria para reagir. Quando correu até o filho, Tiago já empurrava tudo à sua volta com a força dos cotovelos. "Filho, calma." A voz de Renato era seca, sem jeito. Ele não sabia como se abaixar, não sabia como tocar. Havia algo quebrado ali, e não era o corpo do garoto. Tiago o olhou com uma mistura de frustração e abandono. "Você nem liga. Só quer que eu volte a andar para fingir que nada aconteceu." Renato não respondeu, porque no fundo era verdade. Meia hora depois, já no carro, com o silêncio espesso entre eles, Renato falou a primeira coisa que veio à cabeça. "Vamos almoçar fora hoje, um lugar diferente." Tiago não respondeu. Olhava pela janela como se o mundo não o pertencesse mais. Renato dirigia sem rumo exato, até que entrou em uma rua que nunca pegava. Um letreiro de letras vermelhas piscava como se estivesse cansado. Sabor e Cia. Era um restaurante pequeno, com toldo desbotado e mesas de madeira sob uma árvore. Simples, humano. E pela primeira vez, Tiago pareceu olhar para algo. "Aqui tá bom?" perguntou Renato. Tiago deu de ombros. Já era uma vitória. O restaurante estava cheio, mas acolhedor. Música baixa no fundo. Uma senhora ria alto em uma mesa. Um garçom fazia malabarismos com pratos. E então ela apareceu. Clara. Cabelos presos de qualquer jeito. Tênis surrados. Mas um sorriso tão leve que parecia flutuar. Ela vinha rápido entre as mesas quando um cliente impaciente a segurou pelo braço. "Já pedi 3 vezes, menina. Vai esquecer de novo?" Clara sorriu sem perder o tom. "Se eu esquecer, o senhor ganha uma sobremesa por minha conta. Mas confie em mim. Hoje eu tô afiada." Risos. O homem resmungou vencido. Ela seguiu até a mesa de Renato e Tiago. "Boa tarde", disse. E ao olhar para Tiago, mudou o tom. "Oi, campeão. A gente tem brigadeiro de colher hoje, mas só se você me contar seu nome." Tiago arregalou os olhos. Ninguém o chamava assim. Ninguém falava com ele daquele jeito desde antes do acidente. "Tiago", ele disse baixinho. Renato quase não acreditou. Era a primeira vez em dias que o filho falava com alguém que não fosse ele ou a terapeuta. "Tiago, nome de gente forte, hein? E esse cabelo bagunçado é charme ou acidente?" Tiago deu um sorrisinho, minúsculo, mas estava lá. "Eu sou o Renato, pai dele", disse o homem, tentando disfarçar a surpresa. "Prazer, Renato. Eu sou a Clara e vocês acabaram de ganhar meu atendimento VIP hoje. Mas aviso, meu bom humor é contagioso." Ela piscou para Tiago e saiu girando entre as mesas. Tiago a acompanhou com os olhos. Renato também. "Ela é diferente", murmurou Tiago. Renato assentiu. Era. A comida veio, simples, saborosa. Tiago comeu mais do que o normal. Clara apareceu de novo, agora com um papel e uma caneta. "Tiago, me ajuda numa coisa. Tô criando um cardápio novo e preciso de nomes criativos. Que tal dar nome para uma sobremesa de chocolate com banana?" "Banana Boom", ele soltou, quase sem pensar. Clara arregalou os olhos. "Sensacional. Tá contratado. Amanhã vou colocar isso na lousa, hein?" Renato olhou para o filho com espanto discreto. O menino estava leve. Era como se algo tivesse destravado ali.
E era tudo por causa de uma garçonete. Do outro lado do restaurante, uma sombra observava. Rodrigo, camisa escura, olhar fixo. Do lado de fora, fingia olhar o cardápio colado na parede de vidro, mas os olhos estavam em Clara. Só nela, Clara sentiu. O sorriso murchou por um segundo. Apenas um segundo. Depois respirou fundo e voltou a sorrir. Mas algo nela mudou. Renato percebeu. Ao saírem, Clara veio se despedir. Vai voltar amanhã, campeão? Tiago assentiu. Renato hesitou. Talvez. Espero vocês, disse Clara. Mas seus olhos procuravam algo mais longe, além dos dois. Do outro lado da rua, Rodrigo já não estava mais lá. Mas o frio em sua espinha continuava. No carro, Tiago falou antes que Renato ligasse o motor. Pai, posso vir aqui de novo? Renato assentiu. Claro. E trazer um nome novo para a sobremesa também? Renato sorriu. Você pode tudo, filho. Mas enquanto guiava de volta para casa, não parava de pensar na garçonete que fazia seu filho sorrir. E no brilho de medo que atravessou seus olhos por um instante. Como se alguém, ou alguma coisa, ainda a segurasse no passado. Tiago acordou cedo, antes do despertador, antes do café na mesa, antes mesmo de Renato abrir os olhos no quarto ao lado. Estava vestido, penteado como pôde, e com a mochila no colo, esperava na sala, encarando a porta como se ela fosse um portal mágico. Onde você vai assim? Perguntou Renato ainda sonolento, coçando os olhos. Restaurante. A Clara disse que ia pôr meu nome no cardápio. Renato respirou fundo. Tinha esquecido. Ou talvez apenas não esperava que Tiago lembrasse. Mas ali estava ele, mais vivo do que nas últimas semanas. É domingo, murmurou Renato. Você não quer descansar? Tiago balançou a cabeça. É hoje. Renato não discutiu. Em silêncio, trocou de roupa e pegou as chaves. O restaurante estava mais vazio do que no dia anterior, o que tornava o ambiente ainda mais acolhedor. Clara apareceu com um avental florido e os cabelos soltos. Um detalhe simples, mas que imediatamente suavizou o ambiente. Achei que você não vinha, disse com um sorriso genuíno ao ver Tiago entrando. Eu vim ver o cardápio, respondeu ele tentando esconder a empolgação. Então corre até o balcão, ela apontou, e olha no quadro de lousa. Tiago girou as rodas com mais agilidade do que o normal, desviando das mesas. No alto da lousa, em letras improvisadas, estava escrito: Sobremesa do dia, Banana Boom. Sugestão do nosso chefe Mirim Tiago. Ele olhou para Clara, os olhos arregalados. Ela sorriu. Eu prometi, né? Renato ficou parado, observando. Um sentimento estranho subia pelas entranhas. Não era ciúme, nem medo. Era outra coisa. Algo como incompetência. Sentaram na mesma mesa do dia anterior. Clara trouxe água sem que pedissem, junto com 2 pães de queijo. Brinde da casa para quem cria sobremesa boa, disse, piscando para Tiago. Ele riu, um riso leve, curto, mas verdadeiro. Renato forçou um sorriso, desconcertado. Já tinha esquecido como era ouvir o filho rir. Ele é especial, né? Disse Clara depois de um tempo, quando passou perto da mesa para limpar uma cadeira vazia. Renato levantou os olhos do celular. É, mas especial mesmo. Tipo, daquelas pessoas que a gente sente que vão mudar alguma coisa na gente. Renato encarou Clara. Havia algo de assustadoramente espontâneo nela. Ela falava com Tiago como uma criança normal. Não media palavras, não usava o tom piedoso que todos adotavam depois do acidente. Era humano. Você sempre foi assim? Perguntou ele meio sem pensar. Como? Leve? Clara riu. Não. Só aprendi que se a gente não for leve com o outro, acaba afundando junto. A vida já pesa sozinha. Renato não respondeu. Engoliu seco. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Às vezes de forma programada, outras por coincidência. Renato passou a levar Tiago ao restaurante com mais frequência. Alegava que era pela comida, mas sabia que não era.
Clara não perguntava muito. Apenas recebia os dois com a mesma energia. Cada vez que Tiago chegava, ela inventava uma coisa nova. Jogos de adivinhação com ingredientes, dobraduras feitas com guardanapos, desafios de nomes para os pratos. E ele respondia a tudo. Engajava, ria, provocava. Renato assistia e sentia cada vez mais que havia algo que ele não conseguia oferecer ao filho. Algo que Clara oferecia sem esforço algum. Certa tarde, Clara trouxe uma caixa de lápis de cor e um papel grande. "Quero que você desenhe o restaurante do jeito que imagina", disse a Tiago. "Não o que está vendo, mas o que sente quando chega aqui." Renato arregalou os olhos surpreso. "Não acha meio poético demais?" Clara deu de ombros. "Crianças entendem poesia melhor que adultos. É a gente que desaprende." Tiago já estava rabiscando. Havia uma árvore maior que o restaurante, pássaros com chapéus, cadeiras que flutuavam. Um homem sentado sozinho em preto e branco, e Clara com asas. Renato não soube o que dizer, mas soube naquele instante que estava ficando pequeno dentro da própria vida. Em casa, mais tarde, Tiago comentou casualmente: "Acho que a Clara já foi uma fada." Renato sorriu. "É mesmo? Ela sabe transformar tristeza em risada. Isso não é magia?" Renato ficou em silêncio. Aquilo ficou na cabeça por dias. No fim da semana, Clara passou pela mesa com um avental novo, colorido. "Tá bonito esse avental", elogiou Renato. "Foi o Tiago que escolheu. Trouxe de presente ontem." "Vocês têm ficado bem próximos." Ela o encarou sem desviar. "Eu gosto dele. Ele é inteiro, mesmo quando está quebrado." Renato ficou sem palavras. "E você?" ela perguntou. "Já pensou em deixar alguém te ver assim também?" O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Renato levantou, recolheu os talheres lentamente e respondeu apenas: "Obrigado pela comida." Clara não insistiu, apenas observou, como quem sabia que certas feridas não se abrem com palavras. Mas ao sair, Tiago olhou para trás e disse: "Amanhã a gente volta?" Renato hesitou por um segundo, depois assentiu. "Amanhã a gente volta." E Clara, do outro lado do salão, sorriu. Não de satisfação, mas de alguém que entende que, às vezes, os pequenos passos são os mais difíceis de dar. O despertador tocou às 6 horas. Clara abriu os olhos com a sensação de que tinha dormido de olhos abertos. A cama desfeita, o lençol embolado no chão e o abajur ainda aceso diziam mais sobre sua noite do que ela gostaria de admitir. Ela se levantou devagar. Seu apartamento era pequeno, com uma sala-cozinha conjugada, um quarto minúsculo e um banheiro com azulejos rachados. Mas havia cor ali. Vasos com plantas improvisadas em garrafas de vidro, luzes amarelas presas por pregadores, desenhos colados na parede. Alguns dela, outros de clientes mirins do restaurante. Um deles era de Tiago, uma árvore com asas. Ela preparou café preto sem açúcar. Encostou-se na janela e ficou olhando a rua ainda vazia. Aos poucos, o mundo começava a acordar. Mas o que tirou sua paz foi o que viu do outro lado da calçada. Rodrigo, em pé, encostado em um poste, como quem esperava um ônibus, mas sem olhar para os lados, sem se mover. Só fitando a janela dela. Não sorria, não fazia sinal, apenas estava ali. Clara recuou, puxando a cortina. O coração disparado. Já não via Rodrigo há semanas. Havia começado a acreditar que ele tinha desaparecido de vez. A ilusão durou pouco. Ela respirou fundo. Sabia que se mostrasse medo, ele vencia. Já não era mais aquela mulher. Não ia voltar a ser. No restaurante, o ambiente era diferente. Clara calçava os tênis com agilidade, amarrando o avental com um nó firme. A cozinha cheirava a pão na chapa e café fresco. Ela se equilibrava entre as mesas, recolhendo pratos, distribuindo sorrisos, servindo copos de suco como quem servia esperança em goles. Tiago já estava lá, com Renato sentado à mesa, distraído com o celular.
Clara se aproximou com uma caixa colorida de papel dobrado. Hoje a gente vai construir passarinhos, disse, colocando a caixa na frente de Tiago. Mas não qualquer um. Esse voa só se você usar a imaginação certa. Tiago arqueou uma sobrancelha intrigado. Como faz? Primeiro dobra o canto esquerdo como se fosse um telhado. Depois vira ao contrário e faz um bico. Assim, Clara mostrou com as mãos ágeis. Renato levantou os olhos e observou. Tiago estava concentrado, dobrando o papel com a língua entre os dentes, algo que fazia quando ficava animado. Ela estava ensinando mais do que origami. Ela estava ensinando presença. Clara olhava o menino com um carinho que ia além do momento, como se enxergasse mais do que ele mostrava, como se visse dores escondidas nas dobras do papel. Quando eu era pequena, fazia isso com a minha irmã, disse com um sorriso saudoso. A gente montava aviões, mas só ela acertava os voos. O meu sempre caía na cabeça do cachorro. Tiago riu. O seu cachorro devia odiar papel. Ele aprendeu a fugir. Ela respondeu, rindo também. Renato percebeu que Clara raramente falava sobre si. Aquela menção à irmã veio solta, espontânea, e logo desapareceu, como um fio de fumaça. Em outra mesa, uma cliente observava a cena. Tinha uma filha pequena que assistia encantada ao que Clara fazia. A mulher pegou o celular, tirou uma foto discretamente e postou. Nunca vi uma criança tão feliz em tão pouco tempo. Essa garçonete tem mágica nas mãos. Em minutos a postagem começou a ganhar curtidas. Clara voltou ao balcão, onde o gerente a chamou de lado. Tá tudo bem com você? Ele perguntou baixo. Parece meio distante hoje. Ela hesitou. Queria dizer. Mas dizer o quê? Que tinha acordado com o ex-companheiro a encarando pela janela como um espectro do passado? Que ainda ouvia o som da voz dele gritando coisas que doíam mais que socos? Só cansada, respondeu. Ele assentiu, mas ficou de olho. Clara voltou ao salão e viu Tiago a chamando com um origami na mão. É um passarinho ou uma nave espacial? Ele perguntou. Os dois. Ela se agachou ao lado dele. Depende para onde você quer voar. Renato observava. Havia algo bonito ali, inquietante. A facilidade com que Clara lidava com Tiago era algo que ele não compreendia. Era como se ela soubesse onde tocar sem machucar. Você é boa nisso, disse sem pensar, enquanto ela se levantava. Em dobrar papel? Em juntar pedaços soltos? Ela não respondeu, apenas sorriu com o canto da boca, como quem guarda um segredo que não pode virar conversa. No fim do expediente, Clara limpava o chão do restaurante quando o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Bonito o passarinho, mas cuidado para não voar alto demais. Ela congelou. Rodrigo. O mesmo padrão. Frases ambíguas, nunca diretas, nunca denunciáveis, mas sempre ameaçadoras. Clara trancou o celular, respirou fundo e voltou a esfregar o chão com mais força. À noite, em casa, ela tirou os sapatos, lavou o rosto, abriu a janela. O poste estava vazio. Rodrigo não estava mais ali, mas a sensação de estar sendo observada não foi embora. Ela sentou no sofá com uma caneca de chá, o origami de Tiago ao lado. Passou os dedos sobre as dobras e sussurrou para si. Você vai aprender a voar, e eu também. O silêncio respondeu. E pela primeira vez em dias, não parecia tão ameaçador assim. Era uma terça-feira abafada. O céu oscilava entre nublado e ameaçador, como se segurasse a respiração. Clara sentia a mesma tensão presa no peito desde o amanhecer, mas fingia leveza, como uma artista experiente em seu próprio palco. O restaurante estava tranquilo naquele horário. Início de tarde, poucas mesas ocupadas, conversa baixa. Tiago dobrava guardanapos com foco cirúrgico, enquanto Clara equilibrava uma bandeja com sucos e empadas. Renato lia as notícias no celular, de olho no filho, de ouvidos atentos a cada palavra que Clara soltava entre uma risada e outra. Foi então que a porta de vidro abriu com o sininho frouxo tocando. Clara sentiu antes de ver.
O corpo dela endureceu por um segundo, um daqueles momentos em que o instinto chega antes da razão. Rodrigo entrou devagar, com uma camisa clara, óculos escuros, barba por fazer. Parecia calmo, educado, mas havia algo no jeito como seus olhos passeavam pelo ambiente que gelava o ar. "Boa tarde", disse com a voz suave demais. "Será que ainda servem almoço?" Clara parou, travada. O copo quase escorregou da bandeja, mas ela segurou firme. "Claro", respondeu, tentando não deixar a voz falhar. "Pode sentar onde preferir." Ele escolheu uma mesa próxima, a de Renato e Tiago. Próxima demais. Sentou-se e esticou as pernas, olhou ao redor com um sorriso que não alcançava os olhos. Lugar aconchegante. "Sempre me disseram que você tinha bom gosto para ambientes quentes." Tiago levantou os olhos, confuso. Renato, atento, desviou o foco do celular. Clara manteve o tom neutro. "O que vai querer?" "Surpreenda-me, como fazia antes." Ela se afastou em silêncio, os passos menos firmes que o normal. Na cozinha, o gerente notou o semblante tenso dela, mas não teve tempo de perguntar. Rodrigo observava Tiago como quem analisa uma pintura. Não com hostilidade aberta, mas com um tipo de curiosidade estranha. Tiago sentiu, ficou quieto, murmurou algo para Renato. "Quem é aquele cara?" Renato olhou. Os instintos acenderam. Rodrigo não parecia perigoso à primeira vista, mas também não parecia comum. Era o tipo de presença que ocupa mais espaço do que o corpo exige. Não sei", respondeu, mas já não largava o filho de vista. Clara voltou com um prato montado e o colocou na frente de Rodrigo. "Está bonito." Ele pegou o talher. "Como você." Ela cruzou os braços. "Termina e vai embora." Rodrigo ergueu o olhar lentamente. "Você mudou o tom, tão ríspida. Cuidado para não assustar os clientes. Tem uma criança ali", disse, apontando discretamente com o queixo. Clara olhou para Tiago. Ele estava com os olhos fixos nela. Claramente sentia o desconforto. Renato também. O homem ajeitou-se na cadeira, inclinando o corpo levemente à frente. "Tá tudo certo, Clara?" Ela hesitou, depois sorriu para disfarçar. "Tudo sim." Mas Renato viu. O sorriso não alcançava os olhos. Era exatamente como o de Rodrigo. Falso. Fabricado. Rodrigo terminou o prato com lentidão. Ao levantar, deixou uma gorjeta exagerada sobre a mesa e se aproximou do balcão. "Obrigado pela hospitalidade." Tocou no braço dela de leve. "A gente se vê por aí." Ela se afastou, evitando o contato. "Melhor que não." Ele apenas riu. Um riso curto, frio, e saiu. Renato observou tudo. Quando o sininho da porta tocou mais uma vez, indicando a saída de Rodrigo, ele se levantou devagar e caminhou até o balcão. Quem era? Clara já guardava os talheres com força demais. Um antigo conhecido. "Ele te incomodou?" Ela hesitou, uma fração de segundo, mas o silêncio dizia mais do que qualquer resposta. "Tô bem." A voz saiu firme, embora baixa. "Obrigada." Renato assentiu, mas não acreditou. No fim da tarde, Clara saiu pela porta dos fundos do restaurante. Renato a esperava no carro, com Tiago dormindo no banco de trás. Abriu o vidro devagar. "Quer uma carona?" Clara olhou ao redor, depois para ele. O céu já escurecia. "Não, obrigada. Tô de ônibus hoje." "Você parece assustada." Ela mordeu o lábio inferior. Quase disse, mas guardou. "Só cansada." Renato suspirou. "Se mudar de ideia, me liga." Estendeu um papel com um número escrito. "Às vezes é bom ter alguém que possa ouvir sem julgar." Clara pegou o papel sem olhar diretamente. "Boa noite, Renato." Ele apenas assentiu, deu partida e foi embora. No retrovisor, viu Clara caminhando sozinha pela calçada, passos rápidos, mãos enfiadas nos bolsos. O estranho já tinha ido embora, mas o incômodo dele, esse ficaria. "E se o guarda-chuva fosse um dragão?" perguntou Tiago, enquanto Clara recolhia os copos da mesa. "Um dragão?" "É, que guarda a gente da chuva cuspindo fumaça e não fogo." Ela sorriu. Não um sorriso automático, mas um que nascia com os olhos.
Gosto disso. Um dragão gentil. E ele não voa. Ele anda de ônibus porque tem medo de altura. Tiago, você devia escrever essas coisas. Eu não sei escrever bem, mas posso contar. Então conta, que eu escrevo por você. Foi assim que começou, sem intenção, sem roteiro. Apenas dois mundos que se tocavam num ponto em comum. A imaginação como refúgio. Clara apareceu no restaurante com um caderno de capa azul clara. Tinha o nome Tiago, rabiscado em marcador permanente, junto com um pequeno desenho de um menino segurando um dragão. É nosso agora, disse, colocando sobre a mesa. Um caderno de histórias que ninguém nunca contou. Tiago abriu os olhos, maravilhado. Pegou o lápis e começou a falar. Clara anotava com agilidade, usando setas, rabiscos, diálogos improvisados. Ela ria, fazia perguntas, encorajava. Renato, sentado ao lado, observava tudo. Sentia algo estranho crescer dentro do peito, um tipo de desconforto que não sabia nomear. Não era ciúme, era mais próximo de inadequação. Como se estivesse assistindo a um espetáculo íntimo demais para ser público, e ao mesmo tempo percebesse que estava perdendo o papel de protagonista na vida do próprio filho. Tiago inventava uma cidade subterrânea onde as pessoas só andavam de ré. Um robô triste que queria ser cozinheiro. Um pássaro invisível que só cantava quando alguém chorava de saudade. Clara escrevia tudo. Depois, pedia que ele escolhesse nomes, desenhasse mapas, descrevesse cheiros. Renato se levantou da mesa uma vez, fingindo ir ao banheiro, só para respirar. Quando voltou, Clara falava de sua infância. Minha irmã fazia isso comigo, disse com a voz mais baixa. Ela me fazia acreditar que a gente podia fugir da realidade só fechando os olhos. Tiago ouviu em silêncio, o lápis parado entre os dedos. Ela ainda escreve? Clara hesitou. Não, ela se foi. A pausa foi breve, mas densa. Era mais velha que você? 4 anos. Ela sorriu triste. Ela me protegia do mundo. Agora acho que tento proteger os outros do mesmo jeito. Renato sentiu o impacto. Algo dentro dele se contraiu. Aquela garota tão jovem carregava uma dor que ele conhecia, mas que não era dele. Era de outro tipo, outra espessura. Nos dias seguintes, o caderno azul virou ritual. Tiago esperava por Clara como se ela fosse a chave de um portal. Ele chegava animado, perguntando se havia tempo de escrever hoje. E Clara sempre fazia haver tempo. Eles criaram juntos um personagem chamado Tadeu, um peixe que sonhava em ser astronauta. Clara desenhou um capacete em forma de bolha e Tiago disse que ele só respirava esperança. Renato ouvia tudo calado. Certa tarde, Clara mostrou um papel dobrado. Esse era o caderno da minha irmã, entregou a Tiago. Não achei que você podia gostar de ver. Ela escrevia poemas. Alguns são bobos, outros tristes, mas todos têm coração. Tiago leu em silêncio. Escolheu um trecho. Mesmo que o mundo grite, a gente pode cochichar com a alma. Renato se mexeu na cadeira, desconfortável. Era demais. Aquilo estava indo longe, íntimo demais. Vocês têm se apegado muito. Soltou, sem olhar diretamente para Clara. Ela ergueu o olhar. Isso é ruim? Não sei. Só acho que talvez eu esteja me intrometendo. Ele não respondeu. Mas o silêncio foi resposta. Na saída, Clara arrumava as cadeiras do lado de fora quando Renato se aproximou. Eu não quis ser rude, disse ele. Só, às vezes é difícil ver o Tiago se abrir tanto com alguém que não é da família. Clara assentiu. Eu entendo, mas ele também precisa de lugares onde possa se sentir inteiro, onde ele não seja só o menino que sofreu um acidente. Renato engoliu seco. E você acha que eu vejo ele assim? Acho que você ainda se culpa por algo que não tem culpa, e por isso segura o Tiago como se ele fosse vidro. A resposta o desarmou. Clara respirou fundo, jogando os cabelos para trás. Eu só tento ser um lugar onde ele não sinta dor.
Renato encarou os próprios sapatos. E quem é esse lugar para você? Ela deu um meio sorriso. Ainda tô procurando. Ela voltou para dentro. Renato ficou ali, parado, com a frase rodando na cabeça como uma folha solta num dia de vento. Em casa, naquela noite, Tiago folheava o caderno com os olhos brilhando. A Clara escreve como se já soubesse o que eu vou falar, disse. Renato assentiu. Ela tem esse jeito. Ela é um pouco como você, pai, mas diferente também. Como assim? Você me protege do que está fora, mas ela me protege do que está dentro. Renato não soube o que dizer. Apenas acariciou os cabelos do filho e saiu do quarto em silêncio. Às vezes, é preciso reconhecer que não somos o único abrigo de alguém. E naquela noite, Renato entendeu que amar também era saber deixar espaço para outros amores. O sol nascia com preguiça, escondido entre nuvens opacas. Renato já estava de pé, de terno escuro, nó da gravata frouxo e olhos fundos. Não havia mencionado a ninguém aonde ia. Apenas acordou, vestiu-se em silêncio e saiu, com Tiago ainda dormindo. O cemitério ficava longe, em um bairro antigo. O caminho foi feito sem música, sem palavras, apenas com o som abafado dos pneus no asfalto. Quando o carro parou diante do portão de ferro, Renato hesitou. Não vinha ali há mais de um ano. Entrou. Passou por túmulos cobertos de flores artificiais e lápides manchadas pelo tempo. Andava devagar como quem teme encontrar algo maior que a própria dor. Quando chegou à sepultura de Elisa, ajoelhou-se com um peso que parecia desabar do peito. A lápide era simples. Elisa Maia Sanches, esposa, mãe, amor eterno. Renato passou os dedos sobre o nome como quem tenta reanimar a lembrança com o toque. O vento sussurrava entre os túmulos. Ele fechou os olhos. Eu não sei o que estou fazendo, disse num sussurro rouco. Nem com o Tiago, nem comigo. Puxou uma carta amassada do bolso. Não tinha escrito nada. Só uma folha em branco, dobrada. Como a conversa que nunca tiveram. Ele está crescendo, mas eu ainda... Engasgou. Ainda estou preso aqui, como se minha vida tivesse parado nesse lugar. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, pesadas, violentas. Ele caiu sentado na grama úmida, mãos no rosto, soluços presos no peito. Me perdoa por não conseguir seguir, por não saber sentir, sem medo. E ficou ali, um homem adulto bem vestido, com a alma em frangalhos. Mais tarde, já em casa, Renato entrou pela porta da frente ainda com os olhos vermelhos. Tiago estava na sala, jogando dominó sozinho. Ele o olhou com atenção incomum. Você está diferente, disse. Renato forçou um sorriso. Só cansado. Tiago observou por alguns segundos. Depois se aproximou. Renato afundou-se no sofá, tirando os sapatos, sem olhar para o filho. Sabe quando a gente está andando, mas parece que está parado? Tiago assentiu. Tipo correr em sonho. Renato o olhou surpreso. Aquela frase o acertou como um soco no peito. Isso mesmo, correr em sonho. O silêncio se instalou. Foi então que Tiago se aproximou e, sem dizer nada, apenas encostou a mão sobre a de Renato. Um gesto simples, firme, sem pressa, sem palavras. Renato, que sempre tentou manter a compostura, desmoronou. As lágrimas desceram sem cerimônia. Ele chorou de novo, mas dessa vez diante do filho. Tiago não o interrompeu, não tentou consolar. Só ficou ali, segurando sua mão como se dissesse, eu sei. A cena passou despercebida dentro da casa, mas não para quem assistia pela varanda da frente. A fisioterapeuta de Tiago, que havia passado para deixar um novo cronograma de exercícios, viu tudo pela janela aberta enquanto esperava ser atendida. Ela não tirou fotos, não gravou, mas, mais tarde, escreveu sobre aquilo nas redes sociais. Hoje vi um pai chorar na frente do filho, não de fraqueza, mas de coragem, e um menino, com menos de 10 anos, segurar sua mão sem dizer nada, porque às vezes só o silêncio cura. O post viralizou em poucas horas.
Comentários inundaram a publicação. O amor em estado bruto. Chorei só de imaginar. Tem coisas que não precisam de som para serem ouvidas. Renato, claro, não sabia que o mundo assistia àquela cena por palavras. Mas Clara, do outro lado da cidade, leu o post e soube. Sabia do que se tratava, sabia de quem se tratava, e pela primeira vez sentiu que talvez não estivesse sozinha no esforço de ensinar Tiago a sentir. Havia alguém lá dentro daquela casa silenciosa que também estava reaprendendo. À noite, Tiago guardava seus desenhos no caderno azul. Colou uma folha nova na contracapa com a frase que escreveu com lápis de cor. Às vezes, o lugar onde não dói é uma mão que segura a nossa. Renato leu a frase quando foi apagar a luz. Beijou o filho na testa e saiu do quarto com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava de fato caminhando, ainda que os passos fossem pequenos. O som da chaleira apitando cortou o silêncio da cozinha como um grito. Clara desligou o fogo com pressa, derramando a água no bule de chá sem realmente perceber o que estava fazendo. As mãos tremiam mais do que ela admitiria em voz alta. No celular, a tela piscava. Outra mensagem. Você está brincando de ser livre, mas a gente sabe que não é. Era a quinta daquela semana. Nenhuma delas com insultos diretos, nenhuma passível de denúncia. Apenas palavras cuidadosamente esculpidas para ferir, afiadas como navalha embalada em seda. Ele está de novo te mandando essas coisas? Perguntou Júlia, colega de trabalho, enquanto Clara colocava os talheres nas mesas. Clara hesitou. Depois assentiu baixinho. Toda semana. Às vezes aparece do outro lado da rua, não fala nada. Só fica lá, parado. E você não foi à polícia? Já fui. Eles dizem que enquanto ele não fizer nada concreto, não tem como agir. Isso é fazer. Te deixar com medo já é agressão. Clara dobrou uma toalha de mesa com mais força do que o necessário. Não quero passar por tudo aquilo de novo. Inquérito, depoimentos, perguntas que machucam mais que a história. E se ele passar dos limites? Aí talvez me ouçam. Júlia se aproximou, segurou o ombro dela. Isso aqui não é mais aquele tempo, Clara. Você pode falar. A gente está com você. Clara respirou fundo, desviando o olhar. Eu só não quero misturar isso com a vida nova que estou tentando construir. Mas ele já misturou e você precisa se proteger. Clara assentiu, mas no fundo sabia. Ainda não estava pronta para reacender feridas que só haviam começado a cicatrizar. No dia seguinte, o restaurante enchia rápido. Renato e Tiago estavam à mesa do canto como de costume. Clara chegou sorrindo, ainda que por dentro estivesse desabando. Renato a observava com mais atenção que o habitual. Havia algo no rosto dela, um resquício de cansaço ou de susto mal disfarçado. Tudo bem com você? Perguntou, depois que ela trouxe os sucos. Claro, respondeu apressada. Parece tensa. Muito cliente, muita correria. Ele não insistiu de imediato. Esperou. Mais tarde, quando ela voltava da cozinha, parou ao lado da mesa deles. Tiago estava entretido desenhando no caderno. Renato a chamou de lado. Posso perguntar uma coisa? Disse, baixando o tom de voz. Clara assentiu, embora com relutância nos olhos. Aquele homem do outro dia, Rodrigo, ele ainda aparece? O corpo dela enrijeceu por meio segundo. Não é da sua conta. Renato piscou, surpreso com a resposta seca. Eu sei que você quer ajudar, mas... Ela respirou fundo. Esse assunto não tem nada a ver com você, nem com o Tiago. Mas tem a ver com você, e isso me importa. O silêncio entre eles foi curto, mas carregado. Você não precisa me salvar, Renato, disse, com a voz mais baixa agora. Já fiz isso por mim mesma uma vez. E posso fazer de novo. Não estou tentando te salvar. Só estou aqui. Clara não respondeu. Apenas se afastou, voltando ao balcão com passos ligeiros. Renato ficou sentado por um tempo, encarando o copo de suco pela metade. Tiago continuava desenhando, alheio à tensão. O menino levantou os olhos de repente.
A Clara tá triste hoje. Por que acha isso? Ela sorriu sem mexer os olhos. Renato encarou o filho, mais uma vez surpreso com sua percepção silenciosa. Talvez a gente não deva sorrir só para parecer forte, completou Tiago. Renato ficou em silêncio. Algo naquelas palavras ecoava dentro dele. Naquela noite, Clara fechava o restaurante com Júlia. Ele perguntou do Rodrigo, confessou, enquanto recolhia os guardanapos. E você contou? Não, cortei o assunto. Por quê? Porque eu tô cansada de que tudo na minha vida acabe virando sobre isso, sobre ele, sobre o que ele fez. Mas esconder não apaga. Clara olhou para o salão vazio, as cadeiras empilhadas, o cheiro de limpeza no ar. Era um lugar onde ela tentava reconstruir algo com as próprias mãos. E ainda assim, sentia como se os fantasmas sempre tivessem a chave da porta dos fundos. Eu só quero respirar sem medo, disse quase num sussurro. Júlia se aproximou. Então começa a confiar em quem está tentando te ajudar. Clara não respondeu. Apenas apagou as luzes, uma a uma, deixando o salão mergulhado em sombra. Só o letreiro vermelho do lado de fora continuava aceso, piscando levemente. Como se dissesse que, mesmo na escuridão, ainda havia algo que insistia em brilhar. O céu estava limpo, de um azul que fazia doer os olhos. Era fim de tarde, e o ar trazia um frescor raro para uma semana tão abafada. Na praça pequena ao lado do restaurante, Clara ajeitava cones de plástico formando um mini percurso. Tiago estava posicionado no início do trajeto, com o andador à frente, os dedos agarrados com firmeza nas barras de apoio. Clara caminhava ao lado, agachada, incentivando com palavras baixas. Um passo de cada vez, campeão. Não precisa correr, só sentir. Renato, um pouco mais afastado, observava com os braços cruzados. A cena era quase cinematográfica. A luz do sol filtrada pelas árvores, o som das folhas se mexendo ao fundo e aquele momento íntimo entre Clara e Tiago. Algo o fez pegar o celular do bolso. Não era intenção registrar para o mundo, era só capturar o instante. Queria guardar para si o olhar do filho, concentrado, mas feliz. Começou a filmar. Isso, mais um pouquinho, dizia Clara, ao lado de Tiago. Olha o chão, sente os pés, não precisa provar nada a ninguém. Tiago dava pequenos passos. O andador rangia a cada movimento, mas avançava. No rosto dele, uma mistura de esforço, orgulho e encantamento. Ele tremia um pouco, mas não parava. Clara não o segurava. Apenas caminhava ao lado, pronta para aparar, mas sem interferir. Havia ali um respeito silencioso pela autonomia do menino, como se ela soubesse exatamente o limite entre apoiar e atrapalhar. Você está fazendo isso sozinho, sussurrou ela. Tiago sorriu, olhos marejados. Renato parou de filmar quando Tiago terminou o trajeto e caiu rindo no banco da praça, exausto e eufórico. Clara se sentou ao lado dele, sem dizer nada, apenas oferecendo água e carinho com os olhos. Foi nesse instante, ao olhar novamente o vídeo na tela, que Renato viu. No canto da imagem, no fundo da praça, quase imperceptível entre as sombras, Rodrigo, de pé, parado, com as mãos no bolso da calça. Olhava fixamente para Clara. O sangue de Renato gelou. Retrocedeu o vídeo, deu zoom. Era ele. Não havia o que questionar. A postura, o rosto meio coberto pela sombra, mas ainda reconhecível. Rodrigo estava ali, assistindo, silencioso como um predador. À noite em casa, Renato não conseguia dormir. Sentado à mesa da cozinha, o vídeo rodando em loop no celular. O orgulho pelo avanço de Tiago agora se misturava a uma inquietação crescente. Era como se aquele momento, antes tão puro, tivesse sido invadido, corrompido pela presença de alguém que não deveria estar ali. No dia seguinte, Clara chegou ao restaurante com Tiago. Ele a esperava do lado de fora com o andador no colo, como um troféu. Ela fazia piada com o peso dele, dizendo que um dia ele ia ter que empurrá-la também.
Enquanto eles brincavam, Renato ficou no carro. Escreveu e reescreveu uma mensagem no celular. Tentou ligar, desistiu. Publicou o vídeo no perfil dele com a legenda: primeiro trajeto, sem pressa, sem medo, um passo de cada vez. Em menos de uma hora começou a receber notificações. Curtidas, comentários, compartilhamentos. Pessoas se emocionavam com a delicadeza da cena. Um usuário escreveu: essa mulher não é só uma garçonete, ela é um anjo com um andador ao lado. A frase virou a nova legenda do vídeo, que disparou em visualizações. Jornais locais, perfis de conteúdo emocional, páginas sobre inclusão infantil, todos começaram a replicar. O rosto de Clara, o sorriso de Tiago, os pequenos passos dele, tudo viralizava. Ninguém percebeu Rodrigo ao fundo. Ninguém, além de Renato. Mais tarde, no restaurante, Clara foi surpreendida por uma adolescente que entrou emocionada. Você é a moça do vídeo? Do menino andando? Clara, sem entender, apenas assentiu. Eu chorei. De verdade. Você ajudou ele de um jeito que parece milagre. Clara sorriu, desconcertada. Não é milagre. É só paciência e carinho. Renato se aproximou depois. O vídeo está rodando o país inteiro, disse direto. Você e o Tiago viraram símbolo de alguma coisa que as pessoas nem sabem explicar. Clara arqueou as sobrancelhas. Que vídeo? Aquele da praça. Eu postei. Não achei que... Ela pareceu surpresa, mas não brava. E você me filmou por quê? Porque foi bonito. Ela não respondeu de imediato. Depois deu um leve sorriso. Ainda bem que eu estava com a roupa limpa. Mas Renato não sorria. Ele hesitou. A vontade de contar sobre Rodrigo ali no fundo da cena crescia como um nó no estômago. Mas ele não disse. Ainda não. Naquela noite, o vídeo já ultrapassava 300 mil visualizações. Clara recebeu dezenas de mensagens de desconhecidos. Alguns contando histórias parecidas, outros apenas agradecendo por ter mostrado que recomeçar era possível. Ela estava feliz, mas desconfiada. Como se algo, escondido por trás de tantos elogios, ainda pairasse sobre sua cabeça. E pairava. Renato sabia disso. Sabia que aquele vídeo, além de belo, carregava um segredo. E que mais cedo ou mais tarde, ele precisaria mostrá-lo. O sol já começava a cair quando Clara saiu pelos fundos do restaurante, os ombros curvados e o olhar atento demais para alguém que deveria apenas voltar para casa. Ela levava uma sacola leve com pão e leite. Coisas comuns. Tentava se convencer de que a vida podia seguir com alguma normalidade, até que o som da própria respiração se calou, substituído por uma voz conhecida atrás de si. Você está se achando demais, né? Clara parou. Não virou, mas soube. Rodrigo. Ele surgiu à sua esquerda, encostado em uma parede coberta de cartazes velhos. Tinha um sorriso preguiçoso e os braços cruzados. O mesmo tom passivo-agressivo que sempre usava quando queria desestabilizá-la. Fazendo vídeo, virando queridinha da internet, fingindo que é outra pessoa. Mas eu conheço a original, lembra? Clara engoliu em seco. Manteve o passo. Me deixa em paz. Em paz? Riu. Você nunca vai ter isso. Porque eu ainda tô aqui. Sempre estive. Ela acelerou. Rodrigo não seguiu. Só gritou atrás dela. Não esquece quem te fez ser quem você é. Clara tremeu por dentro, mas não parou. Dobrou a esquina com o coração batendo descompassado, o suor escorrendo frio pelas costas. Quando chegou em casa, trancou todas as portas e janelas. A respiração custou a se estabilizar. Na manhã seguinte, o gerente do restaurante recebeu uma mensagem curta no celular. Preciso de um tempo. Desculpa pela ausência repentina, Clara. Ele não respondeu de imediato, mas soube na hora que o motivo não era doença nem descanso, era medo. No restaurante, Tiago esperava, sentado com o andador ao lado, caderno aberto, olhos fixos na porta. Ela não veio. Renato tentava disfarçar.
Pediu o prato favorito de Tiago, trouxe desenhos impressos de casa, até tentou inventar uma história com dragões que andavam de skate. Nada adiantava. Acho que ela se esqueceu, disse Tiago sem emoção. Pode ter tido um imprevisto. Ela sempre avisa. Ela não ia sumir. Renato não insistiu. No segundo dia de ausência, Tiago já não falava. Respondia por gestos, acenos, frases cortadas. No terceiro, voltou a usar o caderno, mas não para escrever histórias. Só desenhava uma silhueta, repetida várias vezes. Uma mulher com asas de papel. Renato decidiu agir. Tentou ligar. Nenhuma resposta. Mandou mensagem. Tiago perguntou de você. Tá tudo bem? Nada. Tentou o gerente. Ele confirmou que Clara estava afastada por questões pessoais e que pediu para não ser procurada. Renato sentiu uma mistura de frustração e preocupação. Havia algo ali que não combinava com o jeito de Clara. O silêncio dela tinha peso. No fim da tarde, levou Tiago ao mesmo banco da praça onde o vídeo havia sido gravado. O menino olhou o espaço vazio, murmurou. O lugar tá calado sem ela. Renato sentou ao lado dele. Eu também percebo. Ela tá com medo? Renato não respondeu de imediato. Ah, talvez, mas não é por nossa causa. Tiago apertou o andador. Então por quê? Renato encarou o horizonte. Porque, às vezes, quando a gente tenta mudar de vida, o passado não deixa. Naquela noite, Clara permanecia no sofá com a luz apagada e as cortinas fechadas. O celular tocava de tempos em tempos, vibrando em cima da mesa, mas ela não atendia. Tinha uma manta sobre as pernas, o caderno de Tiago sobre o colo e uma expressão entre exaustão e culpa. Passava os dedos pelas páginas como quem percorre a superfície de um mundo que parecia mais seguro que o real. No quarto ao lado, a televisão do vizinho estava alta, rindo de algo que Clara não conseguia ouvir. Lá fora, uma buzina tocava de forma irregular. O som do mundo continuava, mas ela tinha pausado por dentro. Pensava em voltar. Pensava também em sumir. Nenhuma ideia parecia menos dolorosa que a outra. Do outro lado da cidade, Renato voltava para casa com Tiago no banco do carona, em silêncio. O menino segurava o caderno com força, como quem teme que aquilo seja tudo o que restou dela. Renato olhou para o filho e prometeu a si mesmo que não deixaria essa ausência continuar, porque quando alguém que ilumina a gente desaparece, o escuro volta depressa demais, e ele já conhecia bem demais a escuridão. O envelope era amarelecido, as bordas dobradas, como se tivessem sido abertas e reabertas dezenas de vezes. Clara segurava a pilha de cartas com as duas mãos, sentada no chão da sala, cercada por uma caixa de papelão com lembranças que evitava desde que se mudara para aquele apartamento. As cartas eram da irmã. Tinham sido escritas em uma fase difícil, quando ambas ainda moravam juntas com a avó. Clara mal tinha completado 18 anos quando a irmã morreu. Desde então, evitava qualquer coisa que a trouxesse de volta em palavras. Mas o silêncio de Tiago, a ausência que ela mesma havia causado, o vídeo, as mensagens de Rodrigo, tudo isso parecia empurrá-la para esse mergulho. Ela pegou a primeira carta com as pontas dos dedos, como se tocasse algo frágil demais. Clara, se você estiver lendo isso num dia ruim, lembra que os dias bons também já existiram. A gente se esquece fácil quando a dor bate, mas eu juro que a gente já sorriu muito. E vai sorrir de novo. Clara sentiu os olhos arderem. Continuou. O mundo tenta fazer a gente acreditar que dor é destino, mas eu prefiro pensar nela como uma vírgula, e não um ponto final. Ela fechou os olhos. Lembrou-se de Tiago desenhando a tal árvore com asas. Lembrou das histórias que ele contava, sobre peixes astronautas, dragões que andam de ônibus, pássaros invisíveis, tudo tão familiar. Pegou outra carta. Se um dia você conhecer alguém que tenha mais medo do que coragem, fica. Porque ninguém escolhe sentir medo.
Mas às vezes, só de saber que alguém ficou, a gente aprende a ser valente. Clara deixou a carta cair sobre o colo. O nome de Tiago não estava escrito ali, mas era como se estivesse. Como se a irmã, mesmo ausente, o conhecesse. Como se, de alguma forma, aquelas palavras tivessem atravessado o tempo para alcançá-lo. Naquela mesma noite, Renato caminhava pela varanda de casa com a cabeça pesada. O celular estava no bolso. Nenhuma nova mensagem de Clara. Tiago dormia no quarto, exausto, mas sem brilho no rosto. E isso o assombrava. Ele olhou para a rua deserta à frente. O silêncio era cortado apenas pelo som ocasional de um carro passando ao longe. Estava prestes a entrar de volta quando notou um vulto parado a meia distância, encostado em um poste imóvel. Renato não pensou. Desceu os degraus com os pés descalços, atravessou o pequeno jardim e parou diante da cerca. Ei! O vulto se moveu. O que você quer aqui? Rodrigo não respondeu. Estava de capuz, meio encoberto pela sombra, mas a postura era familiar. Aquela forma passiva de provocar, sem ação direta, mas com presença. Um olhar de quem sabia onde tocar para desestabilizar. Você é o Rodrigo, não é? Rodrigo sorriu de canto. Cuidando bem dela, né? Renato apertou a cerca com as duas mãos. Você não tem o direito de se aproximar, nem dela, nem de mim, nem do meu filho. Engraçado como as pessoas acham que podem apagar o passado só porque começaram a sorrir de novo. Você não tem ideia do que ela enfrentou para seguir em frente. Rodrigo deu um passo para trás. E você não tem ideia do que ela omitiu. Antes que Renato respondesse, Rodrigo virou-se e desapareceu entre as sombras da rua lateral. Os passos leves demais para um homem que carregava tanto peso. Renato ficou parado por longos segundos, os punhos cerrados. O coração batia no peito com força. Mais tarde, já dentro de casa, foi até o quarto de Tiago. O menino dormia profundamente, os braços jogados sobre os lençóis. Ao lado da cama, o caderno azul. Renato sentou-se na beira, sem fazer barulho. Passou a mão pelos cabelos do filho, observando os traços serenos, quase infantis. E ali, naquela quietude, sentiu algo que vinha tentando evitar. Medo. Não era o medo de que Rodrigo fizesse algo. Era o medo de estar falhando com todos. Com Tiago, com Clara, consigo mesmo. Levantou-se devagar, foi até o quarto ao lado, acendeu a luz e encarou o espelho. O homem do reflexo estava mais velho, mais cansado, mas pela primeira vez havia ali uma raiva diferente, não por si, mas por alguém. Ele pegou o celular, abriu a galeria, encontrou o vídeo do andador. Deu pause no exato momento em que Clara segura a mão de Tiago com delicadeza. A imagem tremia um pouco, mas ainda assim era clara. Havia amor ali, e ele sabia que não podia mais fingir que isso não importava. Do outro lado da cidade, Clara recolhia as cartas da irmã e colocava de volta na caixa. Com cuidado, como quem devolve memórias a um santuário. Mas antes de fechar, pegou uma folha solta. Escreveu, com letra lenta: Você me pediu para ficar quando eu encontrasse alguém com mais medo do que coragem. Eu encontrei, e agora sou eu quem precisa ficar por ele. Ela fechou a caixa e encostou na parede. O medo ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte começando a nascer por cima dele. Propósito. O som da campainha quebrou o silêncio do apartamento. Clara, que até então escrevia distraidamente no caderno de Tiago, travou. Por um segundo, o impulso foi ignorar. Mas algo na forma como o toque soou, firme, pausado, sem insistência agressiva, a fez levantar. Espiou pelo olho mágico, era Renato. Ela hesitou, depois destrancou devagar. Quando a porta se abriu, ele estava ali com uma expressão mansa, mas firme. Posso entrar? Ela deu passagem sem dizer nada. O apartamento estava mais arrumado do que de costume, ou talvez mais vazio. Renato se sentou no sofá, olhando ao redor, como se tentasse entender mais dela por meio dos objetos. Viu o caderno de Tiago, a manta sobre o sofá, a caneca de chá esquecida. Rodrigo esteve perto da minha casa,
disse direto. Clara congelou. Ele estava me vigiando. Eu o confrontei. Ela passou a mão pelos cabelos, inquieta. Eu sabia que ele não ia parar. Renato se inclinou à frente, as mãos entrelaçadas. Você precisa denunciá-lo. Não é tão simples. Eu sei, mas você não está mais sozinha. Ela mordeu o lábio inferior. O sistema é lento. Ele manipula, sabe fazer tudo parecer pequeno. Eu já fui desacreditada antes. Mas agora tem prova, tem histórico e tem gente do seu lado. Ela balançou a cabeça, os olhos marejando. Eu não quero que o Tiago se envolva nisso. Ele já está envolvido, do jeito dele. Ele sente sua ausência como se fosse uma perda. Ele acha que você desistiu. Clara abaixou a cabeça. Eu só quis protegê-lo da parte ruim de mim. Ele não vê essa parte, só vê quem você é quando está com ele. Leve, firme, inteira. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos num ponto qualquer da parede. Renato se aproximou. Deixa a gente estar com você nisso. Não foge mais, você não precisa. No fim daquela tarde, Clara chegou ao restaurante para conversar com o gerente. Ao entrar, ouviu passos correndo. Tiago. Ele atravessou o salão com o andador, os olhos arregalados, as bochechas vermelhas. Você voltou. Ela se agachou no mesmo instante e o abraço aconteceu ali, no meio do chão frio de cerâmica, sem aviso, sem cerimônia. Foi um abraço longo, silencioso, intenso. Tiago prendeu a respiração como se não quisesse que aquele momento acabasse. Clara segurou a nuca dele com cuidado, os olhos fechados, tentando absorver tudo. Eu senti sua falta, ele disse baixo. Eu também. Muito. Renato observava de longe, as mãos nos bolsos, o peito apertado. Clara se levantou com Tiago, ainda agarrado a ela. Ele a olhava como quem não precisava de explicação, só de presença. A gente vai se ver mais agora? Perguntou. Clara olhou para Renato, depois voltou-se para Tiago. Vai, campeão. A gente vai se ver, sim. Horas depois, Renato e Clara sentavam-se lado a lado num banco da praça, onde o primeiro vídeo havia sido gravado. O céu estava limpo, a brisa suave. Tiago brincava com pedras e folhas ali perto, inventando desafios para seu andador. Eu vou denunciar, disse Clara, mas só porque eu quero virar a página, não por medo, por escolha. Renato assentiu. E eu vou com você. Ela olhou para ele. Por um segundo, pareceu prestes a dizer algo que não conseguia formular. Em vez disso, disse apenas, obrigada. Não precisa agradecer. Precisa sim, respondeu ela. Porque ninguém nunca ficou. Ele esticou a mão devagar, encostando na dela. Foi um gesto sem promessa, mas com presença. Eu fico. Aconteça o que acontecer. Naquela noite, Clara anotou algo novo no caderno de Tiago. Às vezes, o que resta depois da dor é a coragem que a gente achava que nunca teria. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia abrir as janelas de casa sem olhar por cima do ombro. A delegacia tinha cheiro de papel envelhecido e café requentado. As paredes bege pareciam ter absorvido o peso das histórias contadas ali. Clara estava sentada diante da escrivã, as mãos sobre o colo, os dedos entrelaçados. Renato ao lado, firme como prometido. O pendrive com os arquivos das câmeras do restaurante havia sido entregue minutos antes. As gravações eram claras. Rodrigo surgia nas imagens com frequência inquietante, rondando o local, observando de longe e, em uma delas, entrando no salão com olhar intimidador. Isso aqui é mais do que suficiente para dar início ao processo, disse o delegado após assistir os vídeos. Ele será chamado para depor, mas considerando o histórico e os registros de ameaça, vamos agir rápido. Clara assentiu, sem sorrir. Estava longe de qualquer alívio, mas havia algo diferente em seus olhos, firmeza. 2 dias depois, enquanto Clara organizava papéis em casa, recebeu uma ligação do número da delegacia.
Rodrigo havia sido preso preventivamente por perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva anterior. Ela desligou o telefone devagar. Não chorou, não vibrou. Apenas se levantou, caminhou até a janela, abriu a cortina e ficou ali, em pé, olhando a rua com o peito em expansão. Pela primeira vez em muito tempo, a calçada não parecia um campo minado. Clara decidiu voltar ao restaurante na tarde seguinte. Não avisou ninguém. Queria apenas aparecer, colocar o avental, servir mesas, recomeçar. Mas o que encontrou foi mais do que imaginava. Ao abrir a porta dos fundos, ouviu o sininho do salão tocando com mais força do que o habitual. Quando entrou, todos pararam. Júlia, os garçons, o gerente e até alguns clientes regulares que estavam ali por acaso. Alguém bateu palmas. Depois, outra pessoa. Em segundos, o salão inteiro aplaudia. Tiago, na primeira mesa, bateu as mãos na madeira com entusiasmo. Renato, ao lado, apenas sorriu, um sorriso orgulhoso e discreto, como quem sabia que aquele momento não era sobre ele. Clara ficou parada, o olhar marejado, mas não abaixou a cabeça. Caminhou até o centro do salão com o avental nas mãos. Eu não sei o que dizer, então só fica, disse o gerente sorrindo. Esse lugar é mais seu do que meu. Ela amarrou o avental na cintura. Tiago a esperava com o caderno aberto. Escrevi uma história nova, disse ele. Sobre o quê? Sobre um passarinho que tinha medo de voar, mas que aprendeu que mesmo o céu tem lugar para quem já caiu. Clara respirou fundo. Quero ouvir tudo. E se abaixou ao lado dele como sempre fazia. Os dois mergulharam nas palavras, nas dobras da imaginação, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Ela voltava diferente. Não porque Rodrigo tinha sido levado, mas porque mesmo antes disso, ela já havia começado a se erguer, por dentro. No fim do expediente, Clara tirou o avental e caminhou até a calçada. O céu começava a mudar de cor, indo do laranja para o roxo. Renato estava encostado no carro, braços cruzados, esperando. Você sorriu de verdade hoje, disse ele. Como sabe? Porque dessa vez, os olhos sorriram junto. Ela se aproximou, sem pressa. Ainda assusta, confessou. Tudo que vale a pena assusta um pouco. Mas agora eu sei que não estou mais sozinha. Renato olhou para ela com uma firmeza tranquila. Você nunca esteve. Só precisava lembrar disso. Ela não respondeu, mas ficou ali, ao lado dele, observando o céu mudar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o tempo estava ao seu favor. Renato ficou parado diante da porta da cozinha, com o celular na mão e o polegar indeciso sobre a tela. O convite já estava digitado, mas ele hesitava em enviar. Havia algo frágil demais no ar entre ele e Clara, algo que crescia sem pressa, mas crescia. Respirou fundo, apertou enviar. Almoço aqui em casa no sábado, só nós três. Tiago adoraria, eu também. A resposta não demorou. Claro, vai ser bom. Obrigada pelo convite. Simples, sem exageros, mas o vai ser bom pairava como promessa. Na sexta-feira à noite, Tiago pegava folhas de papel na gaveta e espalhava lápis de cor pelo chão da sala. Estava com o senho franzido e a língua entre os dentes, concentrado como um pintor diante de uma tela valiosa. Renato, curioso, se aproximou. Vai me contar o que está fazendo? É surpresa. Para mim? Não, é para Clara. Mas você vai gostar também. Renato sorriu. Posso pelo menos ver as cores? Tiago escondeu o papel. Amanhã, quando ela chegar. O sábado amanheceu limpo. Renato acordou cedo, mais cedo que o necessário. Passou horas na cozinha testando receitas que não fazia desde que Elisa ainda estava viva. Nada elaborado, comida de verdade, frango ao forno, arroz soltinho, suco de laranja espremido. Simples, mas feito com mãos mais cuidadosas do que de costume. Às 11h40, a campainha tocou.
Clara chegou com um bolo coberto por um pano de prato e um sorriso que parecia ensaiado, mas que, ao ver Tiago correndo, ou quase correndo pelo corredor com um envelope na mão, se transformou em riso de verdade. "Fiz para você", ele disse, entregando o envelope com o nome dela escrito em letra torta. Ela se agachou, abriu com cuidado e encontrou o desenho. Uma casa com janelas abertas e uma árvore gigante ao lado. Dentro, 3 figuras. Um homem, uma mulher e um menino de braços esticados. "Essa sou eu?" "É, e esse é o nosso almoço. E a árvore é a do restaurante, mas cresceu aqui também." Clara mordeu os lábios emocionada. "Posso guardar esse?" "É seu." Tiago respondeu com simplicidade. O almoço correu tranquilo. Tiago, animado, contava as histórias do caderno como se fossem capítulos de um livro que eles dois conheciam de cor. Clara ouvia, ria, completava detalhes. Renato observava os dois, mas diferente de antes, não como alguém que assiste de fora. Ele sentia-se dentro, presente. Depois da sobremesa, Clara ficou na cozinha ajudando a guardar as louças. Renato, ao lado, secava os pratos. "Sabe", começou ele baixinho, "faz tempo que essa casa não recebia alguém assim." "Assim como?" "De verdade." Clara o olhou. Ele não sustentou o olhar por muito tempo, mas foi o suficiente. "Não precisa se desculpar", ela disse. "Eu entendo. Eu tô reaprendendo a deixar a casa aberta, as janelas. Eu mesmo." Ela encostou o prato na pia sem pressa. "A gente se tranca para se proteger, mas às vezes o que entra pela janela é só o vento." Renato sorriu. "E às vezes o vento ajuda a respirar." Mais tarde, sentados na varanda com chá nas mãos, observaram Tiago desenhando no chão com giz. "Ele parece mais leve", Clara comentou. "Ele parece ele mesmo de novo." "E você?" Renato hesitou. "Eu tô tentando. Acho que estar com vocês tem me feito lembrar que eu ainda posso sentir sem perder." Clara olhou para o céu começando a escurecer. Sentir é sempre um risco, mas é o único jeito de estar vivo, de verdade. O silêncio entre os dois foi preenchido por uma brisa morna e o som distante de um pássaro. Renato virou o rosto para ela. Clara também virou. Não se aproximaram, mas algo se confirmou ali, sem pressa, sem declarações. Só um reconhecimento discreto, real. Algo nascido da convivência, da dor compartilhada e do cuidado diário. Quando Clara se despediu, Tiago a abraçou com força. "Volta amanhã? Talvez. Mas logo, com certeza." Ela saiu e Renato ficou na porta, observando. A rua parecia tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia cheia, não de móveis ou barulhos, mas de uma coisa mais sutil, mais preciosa: esperança. A tarde caía com vagar, pintando de âmbar as paredes da casa. Tiago brincava com fantoches feitos de meia no tapete da sala, enquanto Clara e Renato estavam sentados lado a lado na varanda, 2 copos com chá frio esquecidos entre eles. O silêncio não era desconfortável, mas também não era confortável. Era o tipo de silêncio que só existe quando 2 pessoas sentem muito e não sabem por onde começar. "Você parece distante", disse Clara, virando um pouco o corpo na direção dele. Renato demorou a responder. "Não é distância, é receio." "De quê?" Ele a olhou. "De ir além do que já fomos e perder o que temos." Clara assentiu, devagar. "Eu também tenho medo de me apegar demais, de esquecer que eu posso me sustentar sozinha." "E você pode", disse ele com firmeza. "Ninguém aqui quer te salvar. Só caminhar junto." Ela encarou os olhos dele, os olhos cansados, intensos, com traços de dor, mas também com algo novo, algo em construção. "Caminhar junto, então", murmurou ela. Foi um movimento quase imperceptível, um inclinar de cabeça, um leve avanço dos ombros, e então, sem aviso ou declaração, os lábios se encontraram. Foi um beijo contido, tenso, mas carregado.
Um beijo de quem ainda testa o próprio chão, com medo de afundar, de quem sabe que está prestes a entrar num território desconhecido, e mesmo assim avança. Durou poucos segundos. Quando se afastaram, ambos estavam com a respiração presa. "Desculpa", disse ele. "Eu também", disse ela no mesmo instante. Ficaram ali, lado a lado, com o som dos pássaros preenchendo o espaço que o beijo deixou. Naquela noite, Clara saiu sem alarde. Renato a acompanhou até a porta, mas não insistiu. O olhar entre eles dizia tudo o que não conseguiam articular. Tiago observava da janela, silencioso, atento. No dia seguinte, no restaurante, Clara e Renato agiam como se tudo estivesse normal. E talvez estivesse. Mas havia algo no ar, algo sutil, quase imperceptível, como quando a chuva está prestes a cair e o vento muda de direção. Tiago sentia. Ele, que aprendia o mundo pelos gestos e pelos silêncios, captava as nuances com precisão que escapava aos adultos. Enquanto Clara desenhava com ele no caderno, ele perguntou: "Vocês brigaram?" Ela arregalou os olhos, surpresa. "Claro que não. Por que acha isso?" "Porque vocês estão falando baixo, olhando muito e tocando pouco." Clara mordeu o lábio, sem saber o que dizer. Tiago continuou tranquilo. "Vocês ficam melhores juntos." A frase caiu como uma pedra num lago calmo. Clara parou de desenhar. Renato, que ouvia da mesa ao lado, desviou o olhar. "Às vezes, a gente tem medo de atrapalhar as coisas", disse Clara, tentando manter o tom leve. "Mas quando vocês estão perto, tudo fica mais calmo", respondeu Tiago. "Tipo quando o sol aparece depois da chuva." Renato levantou-se, caminhou até os dois e se agachou ao lado do filho. "Você sente isso mesmo?" Tiago assentiu. "Quando vocês estão bem, eu durmo melhor." Naquela noite, Clara releu o bilhete de Tiago junto a um guardanapo que ele havia dobrado em forma de flor. "Vocês ficam melhores juntos." Ela o guardou dentro do caderno azul, entre as páginas onde o peixe astronauta conhecia a menina pássaro, e pensou que talvez amar fosse isso, um passo de cada vez, mesmo quando os joelhos ainda tremem. Renato, do outro lado da cidade, mexia no celular, olhando para uma foto antiga de Tiago e Clara. A luz do restaurante refletida nos olhos deles, os sorrisos livres. Ele não sabia o que fazer. Só sabia que já não queria voltar ao silêncio de antes. E pela primeira vez, talvez isso bastasse para tentar de novo. O sábado amanheceu com céu limpo e cheiro de promessa. Tiago acordou antes do despertador, já vestido, mochila pronta, boné torto na cabeça e o caderno azul na mão. Era o dia que ele havia desenhado dezenas de vezes. O dia do zoológico. Renato tomou café com mais calma que de costume. Ainda se espantava com a energia do filho em manhãs como aquela. Energia que parecia ter voltado só depois que Clara se reaproximou. Ela chegou pouco depois das 9, sorrindo ao ver Tiago plantado na porta como um porteiro ansioso. "Preparado para ver bicho esquisito?" perguntou. "Você também vai?" Ele rebateu rindo. Renato, ao fundo, sorriu com o canto da boca. Eles eram uma dupla improvável, mas perfeita, e agora ele era parte disso também. O zoológico estava cheio, mas o trio parecia numa bolha. Clara empurrava o andador de Tiago entre as pessoas com leveza. Paravam em cada jaula, liam as placas, imitavam os sons dos animais. Tiago fazia anotações fictícias, como um cientista especialista em zoologia encantada. "Esse aqui", apontou ele para a lhama, "só cospe em quem mente." "Então tô segura", respondeu Clara. "Já você precisa tomar cuidado." Renato, atrás deles, tirava fotos. Tentava registrar o instante sem parecer um turista. Mas, no fundo, era isso que sentia. Um visitante recém-chegado num lugar que chamavam de afeto. Durante o lanche, sentaram-se à sombra de uma árvore. Clara dividiu os sanduíches que havia preparado em casa. Tiago comia devagar, os olhos fixos num grupo de crianças correndo com liberdade. Por um instante, a expressão dele mudou.
Um toque de saudade por algo que nunca teve da forma que imaginava. Clara percebeu. Eles têm pernas rápidas. Você tem imaginação veloz. Aposto que nenhum deles já conversou com uma zebra sonhadora. Tiago sorriu, ainda que meio torto. Renato, que observava de lado, percebeu o peso silencioso daquele instante e entendeu mais do que nunca que Clara não era só presença. Ela era ponte. Ao redor deles nem tudo era leveza. Pessoas lançavam olhares disfarçados, às vezes curiosos, às vezes enviesados. Um casal de meia-idade cochichou ao vê-los juntos. O homem elegante, a mulher simples, o menino com o andador. Será que é irmã? Murmurou alguém atrás. Talvez cuidadora, sugeriu outro. Renato ouviu. Clara também. Mas nenhum dos dois reagiu. Tiago, por sorte, parecia alheio. Ainda te incomoda? Perguntou Clara enquanto caminhavam para a área das aves. O quê? Os olhares, os julgamentos. Renato pensou por um instante. Incomoda. Mas incomodava mais quando eu também me julgava. Ela assentiu. Eu me escondi muito tempo achando que estava me protegendo. Mas tem gente que não vai gostar da gente mesmo se a gente se esconder dentro de um armário. Então hoje eu só continuo andando. Com coragem? Com medo mesmo, mas com passos. No fim da tarde, voltaram para casa com Tiago dormindo no banco de trás. O cabelo bagunçado, a cabeça tombada para o lado, o caderno aberto no colo com desenhos de flamingos em patins e tigres usando óculos escuros. Clara olhava para ele com ternura. Renato, ao volante, de vez em quando desviava o olhar do trânsito para os dois. Eu não sabia que era possível sentir isso de novo, disse ele, num tom quase inaudível. Isso o quê? Pertencimento. Calma. Casa. Clara sorriu, mas não disse nada. Em vez disso, esticou a mão e tocou levemente a dele por cima da marcha. Foi um toque breve, sem alarde. Mas dentro do carro, o silêncio se transformou em cumplicidade. Naquela noite, Tiago colou uma nova folha no caderno. Escreveu com letras grandes e meio tortas. Família não é quem se parece, é quem insiste. Renato leu quando foi apagar a luz do quarto. Ficou parado ali por um tempo. Depois saiu, fechou a porta com cuidado e encostou-se à parede. Do outro lado, Clara sentava-se no sofá com um chá morno. Os dois em casas diferentes, mas sentindo o mesmo. Estavam deixando de sobreviver para, enfim, viver. E com coragem. Era fim de tarde quando Clara encontrou o envelope embaixo da porta. Sem remetente, apenas seu nome escrito em letras retas e frias, como um recado do tempo que ela jurava ter deixado para trás. Ao pegá-lo, as mãos tremiam. O papel parecia mais pesado do que deveria. Clara não precisava abrir para saber quem era. Sentou-se na beira do sofá, respirando devagar, o envelope intacto entre os dedos. O mundo, que até então fluía com calma e esperança, voltou a estalar como vidro sob os pés. Rodrigo. Ele nunca desaparecia de verdade. Mesmo preso, encontrava uma forma de invadir os espaços que ela tentava reconstruir com tanto esforço. Clara não abriu a carta naquele momento. Guardou-a numa gaveta e saiu de casa, como se pudesse caminhar para longe dela. Foi até o restaurante onde Júlia percebeu na hora o olhar vazio, os passos incertos. O que houve? Ele mandou uma carta. Você leu? Clara balançou a cabeça. Ainda não. Tô com medo do que vai ter ali, do que pode reacender. Júlia segurou o ombro dela. Então não leia sozinha. Na manhã seguinte, Clara apareceu na casa de Renato com os olhos fundos. Ele abriu a porta e não precisou perguntar nada. Apenas deu espaço para ela entrar. Tiago estava no quintal desenhando com giz no chão. Clara observou por um segundo. Depois tirou o envelope da bolsa e colocou sobre a mesa da sala. Eu preciso ler, mas não quero fazer isso sozinha. Renato se sentou ao lado dela, pegou o envelope, examinou-o como quem lida com algo radioativo. Depois, devolveu para as mãos dela. Clara rasgou a lateral com cuidado. Tirou a folha dobrada. Uma única página.
Respirou fundo e leu em voz alta. Clara, a prisão não muda quem somos. Só nos mostra o que as pessoas querem que a gente pareça. Eu ainda te conheço melhor que ninguém. Eu vi você crescer, vi você fraquejar, vi você fugir. E sei que, por trás desse show todo, você ainda é minha. Ainda sente minha falta quando deita. Ainda pensa no que éramos quando o mundo calava. Ela parou, os olhos fixos no papel. Renato manteve o silêncio. Clara continuou. Não adianta fingir. Nenhum homem vai entender você como eu entendo. Nenhum vai saber o que você precisa antes mesmo de você saber. Você pode fugir, mas o que temos não se apaga. Rodrigo. Ao terminar, o silêncio ficou mais pesado do que antes. Renato falou primeiro. Ele ainda acha que tem poder sobre você. E por muito tempo, teve. Ela ficou olhando o papel por um tempo, como se tentasse ver através dele. Depois, sem dizer uma palavra, rasgou a folha em 4, depois em 8, até os pedaços caírem sobre o chão como confetes de luto. Ele não tem mais. Renato assentiu, se aproximando. Clara reclinou a cabeça no ombro dele, os olhos finalmente fechando. Ele quer ser a voz na minha cabeça, mas agora ela tá cheia demais de outras vozes para ele caber ali. E nenhuma delas grita, disse Renato. Elas sussurram coisas boas. Mais tarde, Tiago entrou correndo pela porta dos fundos, os dedos sujos de giz. Fiz um castelo, disse empolgado. Mas ele não tem muros, só bandeiras. Clara sorriu. Assim é melhor, sem muros. É para você morar com a gente lá, continuou ele. Você, o papai e eu. Ela trocou um olhar rápido com Renato. Depois se agachou diante de Tiago, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Eu acho que eu já tô morando aí, sabia? Tiago riu, abraçando-a com força. E naquela sala simples, com um envelope rasgado no lixo e um menino com mãos manchadas de cor, Clara soube que finalmente tinha voltado para si mesma. O jardim dos fundos da casa de Renato era simples. Uma faixa de terra, algumas pedras desorganizadas, vasos reaproveitados de baldes velhos e canecas trincadas. Mas para Tiago, era um universo. Nas últimas semanas, ele vinha cuidando de um pequeno canteiro com o mesmo zelo de quem cuida de um segredo precioso. Toda tarde, regava uma única flor, uma muda frágil que havia insistido em plantar após uma conversa com Clara sobre coisas que florescem mesmo na terra mais machucada. Ele nunca contou para quem era. E naquela manhã de domingo, quando Clara apareceu para o café da manhã com bolo de cenoura e riso leve, Tiago se levantou mais cedo do que todos. Renato estava na cozinha preparando café. Clara sentava-se na varanda, distraída com o som de um passarinho teimoso que insistia em bicar o vidro. E Tiago caminhava, sem andador, sem ajuda. Descalço, devagar, os braços abertos como se buscassem equilíbrio no ar, ele cruzou o quintal em silêncio, os olhos fixos no vaso de cerâmica azul no canto do jardim. Lá estava a flor, um girassol pequeno, torto, com as pétalas ainda tímidas, mas vivo. E dele, com um esforço visível e uma concentração rara, Tiago se abaixou, colheu a flor com cuidado e voltou-se para Clara, que ainda não o havia visto. Deu um passo, depois outro. O chão firme sob os pés, o coração acelerado. O mundo inteiro parecia segurar o fôlego naquele instante. Renato virou-se ao ouvir o farfalhar dos pés no gramado. Viu o filho e o corpo congelou. Clara, murmurou. Ela levantou os olhos e então viu. Tiago vinha na direção dela, andando. Os olhos de Clara se arregalaram. O corpo paralisado pela surpresa, pela emoção que subia sem controle. As mãos instintivamente foram à boca, como se quisessem conter um grito ou uma prece. Tiago parou diante dela, estendeu a flor. É para você. Ela ajoelhou-se à sua frente, pegou a flor com mãos trêmulas, os olhos embaçados. Você andou até mim? Eu queria que você fosse a primeira a ver. Ela o abraçou ali mesmo,
com uma delicadeza que só quem entende dor e superação é capaz de oferecer. Renato se aproximou em silêncio, ajoelhando-se junto. Os três ali, unidos por algo que nenhuma palavra podia traduzir. A cena foi registrada por acaso. Júlia, amiga de Clara e agora também próxima da família, tinha vindo deixar um livro emprestado. Ao ver Tiago atravessando o quintal com a flor na mão, puxou o celular, como quem pressente um milagre em construção. Gravou o momento inteiro. Não pela internet, mas para eles. Mais tarde, com permissão de Clara e Renato, postou em suas redes sociais com a legenda: "O amor ensina a andar". Em poucas horas, o vídeo já circulava por grupos de pais, perfis sobre superação, páginas de inclusão infantil. Comentários se multiplicavam. Isso é o que falta no mundo. Vínculo. O menino, a flor e o passo. Chorei. Quem precisa de filmes quando tem isso? Clara, sentada no sofá naquela noite, assistia ao vídeo pela quinta vez. O som do silêncio, o leve farfalhar dos pés de Tiago, a entrega da flor, tudo parecia mágico. Renato estava ao lado, com o braço apoiado atrás dela no encosto. "Parece mentira, né?", murmurou ela. "Mas é a verdade mais bonita que já vi." Ela olhou para ele, não com o impulso de antes, mas com segurança, com pertencimento. "Ele disse que queria que eu fosse a primeira a ver", repetiu Clara, quase em sussurro. "Porque você foi a primeira a acreditar", respondeu Renato. E então, sem ensaio, ele pegou a mão dela. Não como alguém que convida, mas como quem reconhece. No quarto ao lado, Tiago colava uma nova folha no caderno azul. Escrevia com canetinha verde: "Às vezes a gente anda para frente só porque alguém acreditou que a gente podia." E do lado da frase, desenhou uma flor, torta, mas inteira. O vento daquela noite era diferente, mais frio, mas também mais calmo. Clara e Renato sentavam-se no quintal, cada um com uma xícara de chá morno nas mãos. Tiago dormia, exausto pelas emoções do dia. Naquela quietude serena, não havia pressa, só espaço. A flor dada por Tiago estava num copo com água sobre a mesa. Um girassol pequeno, ainda firme, como se quisesse continuar testemunhando tudo. "Você sabe que eu ainda sonho com ela às vezes?", disse Renato após um longo silêncio. Clara virou-se para ele com delicadeza. "Sua esposa? Elisa. Nos sonhos ela não fala nada, só me olha, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa, mas eu nunca consigo." Ela esperou. Quando ela se foi, eu não soube o que fazer com a dor. Eu travei. Me tornei alguém funcional, mas não inteiro. E agora? Agora, às vezes sinto que estou voltando a ser humano. Clara sorriu, mas os olhos estavam distantes. "A minha irmã também me visita em sonhos, mas ela fala e sempre diz a mesma coisa: você não precisa carregar tudo sozinha." Renato a observou com atenção. Era raro ela falar da irmã com tanta clareza. "Você sentiu culpa?" Ela assentiu. "Por sobreviver, por seguir em frente, por não ter feito mais, por não ter percebido os sinais a tempo. Ela morreu de uma forma que eu nunca entendi por completo, e eu fiquei, e tentei fazer valer a pena. Mas tem dias que ainda parece injusto estar aqui sem ela." Renato deixou o silêncio falar por instantes antes de responder. "Talvez seja justamente por isso que você esteja aqui." "Para quê?" "Para transformar a dor em algo que faça sentido, nem que seja em uma flor torta num copo de água." Clara sorriu de leve, os olhos marejando. "Às vezes, penso que não tenho mais espaço para amor, que está tudo ocupado por cicatriz." Eu também pensei isso, por muito tempo. "E agora?" Renato virou-se para ela, o olhar sem urgência, sem cobrança, apenas verdade. "Agora eu acho que amar com cicatriz é mais real do que amar com pele lisa, porque a gente já sabe o que dói, e mesmo assim tenta de novo." Clara encostou a cabeça no ombro dele. "Eu não sei se sei amar de novo, não do jeito que se espera. Não espero perfeição, só presença." Ela fechou os olhos por um momento.
O vento brincava com os fios soltos de seu cabelo. O silêncio entre eles era de entendimento, e não mais de medo. Então tá, disse ela, baixinho. Vamos tentar, devagar, mas juntos. Renato virou-se de leve, beijou o alto da cabeça dela. Um gesto sem euforia, mas cheio de intenção. Na manhã seguinte, Tiago acordou e foi direto para o quintal. Encontrou os dois sentados ainda com as xícaras vazias, a flor no mesmo lugar, agora um pouco mais aberta. Vocês dormiram aí? Perguntou ele bocejando. Não, respondeu Clara. Mas ficamos por um bom tempo. Tiago assentiu, sério como quem entende mais do que aparenta. Então agora vocês são um casal? Renato e Clara trocaram um olhar. Estamos aprendendo a ser, disse Renato. Tiago sorriu. Bom, porque quando a gente gosta de duas pessoas, é melhor quando elas se gostam também. Clara puxou o menino para perto. E você é a pessoa que mais ensinou a gente a gostar com calma. Tiago se aninhou entre os dois. E ali, sob o sol tímido do novo dia, o amor não precisou ser declarado, porque ele já era. Não o amor dos filmes, nem das frases prontas, mas aquele que se constrói em silêncio, que respeita as dores, que acolhe os pedaços e decide ficar mesmo quando tudo diz para fugir. O teste descansava sobre a pia do banheiro, uma faixa rosada marcada com nitidez cruel. Clara observava sem piscar, como se o segundo risco fosse evaporar se ela olhasse tempo suficiente. Estava grávida. Sentou-se na beira da cama, o coração disparado. A mão sobre o ventre, ainda silencioso. Não era como das outras vezes. Não era um susto juvenil, nem um medo de abandono. Era só a vida pegando-a de surpresa outra vez. Respira, murmurou para si mesma. Só respira. Renato chegou naquela noite com pão fresco e uma barra de chocolate, sem saber que algo havia mudado. Clara o recebeu com um sorriso tênue, um tanto distante. Tá tudo bem? Ele perguntou, colocando os itens sobre a mesa. Ela hesitou. Depois caminhou até ele, segurando suas mãos. Eu preciso te contar uma coisa. Renato parou. O olhar buscou o dela com calma, mas alerta. Eu tô grávida. Por um segundo não houve reação. O tempo pareceu parar dentro daquela cozinha iluminada por uma lâmpada amarela e pelo cheiro de café que vinha do fogão. Renato a puxou para perto. Você tem certeza? Ela assentiu. Hoje cedo eu fiquei em choque. Ainda tô um pouco, mas não tô assustada como achei que estaria. Ele acariciou o rosto dela, demorando-se nos olhos. Porque você não tá sozinha. Clara sentiu as lágrimas subirem quentes. Mas não eram de medo, eram de um alívio tão antigo que quase nem reconhecia mais. Tiago foi o primeiro a saber na manhã seguinte. Estavam sentados sob a árvore do quintal quando Clara se abaixou ao lado dele. A gente queria te contar uma coisa. Tem uma pessoa nova chegando. Tiago franziu a testa. Nova como? Renato interveio, sorrindo. Você vai ter uma irmã ou irmão. A Clara tá esperando um bebê. Tiago abriu a boca num ó silencioso. Depois olhou para Clara com olhos arregalados. Sério? Sério mesmo. Ele pensou por alguns segundos, depois respondeu. Tem que ser irmã. Já tem muito menino aqui. Eles riram. E como ela vai se chamar? Perguntou Clara. Tiago não hesitou. Laura. Por quê? Ele deu de ombros. Parece nome de quem sorri mesmo dormindo. Durante os dias seguintes, a casa se encheu de planos. Não grandes reformas nem enxovais exagerados, mas ideias, desenhos, conversas. Tiago passou a escrever cartas para a Laura do futuro, contando como era a casa, o pai e a mulher que sabe transformar guardanapo em flor. Clara lia escondida, às vezes chorando baixinho, outras gargalhando. Renato, por sua vez, começou a montar prateleiras, consertar detalhes que sempre adiava. Não era sobre preparar o lar apenas. Era sobre tornar o espaço digno de uma nova história. Em uma tarde, os três foram até uma feira de rua.
Compraram livros infantis, sementes de girassol e um par de sapatinhos amarelos de crochê, mesmo sem saber ainda o sexo do bebê. Na barraca de uma senhora idosa, Clara comprou uma manta trançada com delicadeza. Vai ser para quando ela nascer, disse a vendedora. Mas já carrega o calor da espera. À noite, sentados ao redor da mesa, Tiago fez um brinde com suco de uva. Ao começo, disse ele. Começo do quê? Brincou Renato. Do resto. E os três brindaram. 3 mãos segurando copos. Um quarto coração batendo baixinho, crescendo invisível, mas já tão presente. No fim daquele dia, Clara escreveu no caderno de Tiago uma frase nova. Algumas sementes florescem no tempo certo, e outras florescem quando a gente menos espera. Mas toda vida nova carrega o poder de recomeçar. Ela fechou o caderno, apoiou a mão sobre a barriga ainda lisa e sorriu. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, pela primeira vez, tudo fazia sentido. Era um domingo de sol gentil, daqueles que não esquentam demais, mas iluminam tudo. No parque, as árvores dançavam levemente ao som de uma brisa suave, e o cheiro de grama recém-cortada se misturava com risos ao fundo. Tiago corria. Sim, corria, com passos ainda desajeitados, mas livres, entre as mantas coloridas estendidas no chão. Seus braços estavam abertos e ele girava como se fosse um pequeno planeta redescobrindo a órbita. Clara estava sentada sobre uma manta quadriculada, com Laura no colo. A bebê dormia com a boca entreaberta, o punho minúsculo fechado ao lado da bochecha. Ela usava um vestidinho amarelo claro, feito pela mesma senhora da feira. Renato estava ali perto, colocando pedaços de pão e frutas em pratinhos de plástico. Vestia uma camisa leve, desabotoada nos 2 primeiros botões, e olhava a cena com um sorriso que não exigia esforço. Era o tipo de sorriso que só se forma quando se reconhece o lugar exato onde se deveria estar. Ela tem o seu nariz, comentou Clara, olhando para a filha, e seu silêncio quando dorme. É paz pura. Tiago apareceu de repente ofegante, o rosto ruborizado e os cabelos colados à testa. Ela já pode ouvir histórias? Ainda não entende, disse Clara, mas sente, com certeza sente. Ele se deitou ao lado da mãe e da irmã e começou a contar em voz baixa a história do peixe astronauta, agora com um novo capítulo. O dia em que ele descobriu que não precisava mais explorar o universo porque já tinha encontrado o seu planeta. A tarde seguiu com simplicidade. Nenhum momento extraordinário, mas cada detalhe era carregado de significado. A risada de Tiago quando um passarinho bicou seu pé, o jeito como Clara embalava Laura com o quadril enquanto colocava uvas numa tigela, o modo como Renato observava tudo. Não como quem controla, mas como quem pertence. Mais tarde, quando o sol já começava a cair e a luz dourada se espalhava pelas folhas como um filtro natural, Renato sentou-se ao lado de Clara. Tiago cochilava encostado a uma almofada e Laura dormia de novo, tranquila. Renato segurou a mão dela, apertou de leve. Ela virou o rosto, com os olhos cheios daquela paz rara, que não vem de ausência de problemas, mas da certeza de que se está onde se deve estar. Você continua sendo a mesma, disse ele com a voz baixa. Só descobriu quem realmente é. Ela o olhou por alguns segundos. Não respondeu com palavras, apenas encostou a cabeça no ombro dele. E naquele instante, sem pressa, sem exagero, algo se selou ali, como uma conclusão que não precisava ser explicada. A câmera, talvez invisível, talvez a dos olhos de alguém observando de longe, começou a se afastar. A imagem do trio, agora em 4, foi ficando menor. Clara com Laura no colo, Tiago adormecido sob o calor da tarde, Renato com os dedos entrelaçados aos dela, e o parque ao redor, cheio de gente, cheio de vida. Mas ali, naquela pequena ilha de afeto, havia uma coisa que nem o tempo, nem a dor, nem o medo tinham conseguido destruir: a possibilidade de recomeçar. Não havia luxo, não havia palco, não havia conquistas espetaculares, havia amor.
E ele era mais do que suficiente. Meses depois, num jardim atrás do restaurante, sob as mesmas luzes de corda que Tiago ajudou a pendurar, Clara e Renato disseram sim. Não um sim para papéis, mas um sim para tudo o que viveram, para os silêncios respeitados, para as dores superadas, para a coragem de começar de novo. Laura balbuciava no colo de Clara, usando o mesmo vestido amarelo da tarde do piquenique. Tiago levou as alianças com um sorriso contido, orgulhoso, como quem compreende mais do que diz. Ao final, ele se aproximou do casal e cochichou. Agora ninguém mais tem medo de ficar. Renato apertou sua mão. Clara o beijou no topo da cabeça. E ali, entre árvores simples e pessoas que escolheram ficar, uma nova família se afirmava não pelo sangue, mas pela escolha. E como disse uma senhora da vizinhança, que observava de longe com os olhos cheios d'água, nunca vi riqueza maior do que essa. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.